Ricardo Rudenhauser, que está aqui em Macapá, fez uma tese de doutorado, já deve fazer, 3 anos, Ricardo? 2 anos, na verdade. 2 anos. Dezembro de 2018. E uma das coisas que fica como unfolding, como continuação de cada doutorado, é que alguns mestrados devem ocorrer expandindo aquela ideia seminal, aplicando aquela ideia seminal em novos illustration cases, para botar elas, vamos dizer assim, a exaustão, mais que exaustão, botar em mais illustration cases que testem a robustez da metodologia. Tá? Então eu convidei o Carlos Fonseca, que está aqui hoje, sugeri a ele alguns temas, e entre os temas, esse tema de a Local Kriging Parameter Optimization, que já tinha... Eu acho que ele deve ter falado com o Ricardo também, na troca de mensagem, pedir que acessasse daqui a pouco aos... como se diz, os... o workflow que foi desenvolvido, e scripts e plugins, que era essa palavra da procura, plugins do SGEMS, e convidei o Carlos achou interessante isso como tema. Nós saímos atrás de um dataset, ou mais de um, não me lembro agora, eu vou ver como é que o Carlos está atualizando esse tema, tá? Eu acho que tem uma certa similitude, uma certa interface com o Local Varying Anisotropy que o Rafa Cacheta apresentou, no sentido que nós estamos cada vez mais inquietos em usar uma parametrização, ou seja, uma vizinhança de busca única, um variograma único, para o mesmo domínio. Nós achamos que as coisas têm que ser customizadas, mesmo que seja um domínio geológico, geoestatístico ou estacionário, não sei qual é o termo que está sendo usado, um domínio de estimativa único não quer dizer que tu vai fazer as estimativas naquele domínio tudo igual. E o Ricardo Rudenhauser foi o que começou a investigar esse trabalho e propôs uma solução, que é essa que hoje o Carlos vai ilustrar. Tá bem, Carlos? A palavra é sua, eu vou ligar minha câmera e meu microfone. O primeiro seminário é esse. Ok, professor, obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos aí, a todos os colegas. O professor já deu uma boa explicação aí do que vai ser abordado hoje, né? O título da minha apresentação é Vizinhança de Krigagem e Métodos de Otimização, uma abordagem objetiva, e é baseada justamente no método desenvolvido pelo Ricardo Rudenhauser, né, em 2018, no doutorado dele, que chama Localized Kriging Parameter Optimization. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso aí na apresentação. Bom, a nossa agenda de hoje, a gente vai entrar com introdução, na motivação, nas metas, objetivos, metodologia, depois na fundamentação teórica, na vizinhança de krigagem, explicar o que é a vizinhança de krigagem, né, quais são os parâmetros que entram na vizinhança de krigagem, os métodos de otimização e métricas de avaliação da performance de krigagem, e qual que é o estado da arte da discussão, né, da vizinhança de krigagem, assim como um tema mais amplo. Depois a gente vai entrar no estudo de caso. No caso aí o professor já deu uma ideia, a gente fez sobre um dataset 3D de cobre. Eu acredito que ele seja sintético. E depois a gente vai falar do status do trabalho, como ele está hoje, e os próximos passos. Bom, a motivação do trabalho. Na literatura de geoestatística a gente vê que não tem um consenso sobre alguns aspectos de vizinhança de krigagem. Quais são eles, né? No caso, qual que é o mínimo de amostras que a gente deve utilizar? E o máximo? E o máximo de amostras por quadrante ou octante? E o raio de busca, ele deve ser coincidente ou diferente da isotropia, no caso, ou na anisotropia, né? E o que acontece na prática? Tradicionalmente, a vizinhança de krigagem ela é escolhida a partir de critérios subjetivos, né? Ou experiência prévia do geomodelador, do geoestatístico, ou então ela é escolhida por um método de QKNA, que é do Van, né, e outros autores, ou então por outros métodos que já estão implementados em softwares aí, bem conhecidos, aí, renomados, como o Exatis, o Datamine, o Supervisor, que é o KNA, o NKNA,
etc. E, bom, tendo esse apanhado, quais são os métodos da dissertação? Né? Então, investigar as metodologias de otimização de distâncias de busca globais e compará-las às metodologias de otimização de busca locais. No caso, as que otimizam bloco a bloco, que é o caso do LKPO, o acrônimo de Localized Frequency Parameter Optimization. Com os objetivos, daí no caso, é avaliar se há vantagem ou desvantagem da aplicação de metodologias locais versus globais e avaliar a performance da metodologia do LKPO em comparação com os métodos globais e os globais otimizados. Então, a metodologia desse trabalho começou por uma revisão da literatura, o estudo das metodologias de otimização de distância de busca. Aí, a partir disso, a edição e compilação do código do algoritmo do LKPO foi criado aí pelo Windows House em 2018. Aí a gente utilizou fez estimativas com métodos globais, no caso, aí eu peguei alguns autores aí, alguns clássicos aí da literatura, como conheceu o Isaac, o Bulwarts, o Olea, o Deutsch, e também para fazer a comparação com a vizinhança global otimizada pelo método KNA, e daí, por fim, a estimativa com o método de vizinhança local otimizada, o LKPO. Depois foram feitas as validações e avaliações de performance. Então, fundamentação teórica. O que seria a vizinhança de krigagem? Só para dar uma introdução, os métodos de otimização e métricas de avaliação da performance de krigagem, no caso os globais e locais, e como que é o estado da arte da discussão, como que está hoje. Bom, falando de vizinhança de krigagem, então, ela engloba todos os parâmetros necessários para realizar a estimativa por krigagem, seja krigagem simples, ordinária, multigaussiana, indicadores. E quais são os elementos dela? Então, no caso aqui, o mínimo de amostras, o máximo de amostras, busca por quadrantes, no caso 2D, e octantes, no caso 3D, geralmente é opcional, mas é aconselhado aí, vários autores aí, literatura dizem que é muito bom usar. Ela declusteriza, né, ela tem um efeito desagrupador, né, no caso. E questão do raio de busca também, entra no parâmetro de krigagem. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos ilustrativos. Bom, aqui a gente tem uma vizinhança de krigagem, no caso centralizada nesse bloco vermelho aqui no centro da área de estudo, um raio de busca de 75 metros, então com essa configuração tem um total de 5 amostras que vai ser utilizado na estimativa. Aí aumentando aqui o raio de busca, no caso, para 125 metros, a gente vai ter um total de 9 amostras que vai ser utilizado na estimativa desse bloco vermelho. E nesse caso aqui a gente vê um problema que acontece com certa frequência, que é um problema com artefatos, porque o grid de estimativa está alinhado com as amostras. Então isso aí pode dar problemas na estimativa. E no caso aqui, uma ilustração de um raio de busca coincidente com a anisotropia. Aqui no caso, raio está entre aspas, porque não é um raio, seria uma elipse, né? Então, nesse caso aqui, essa elipse de busca englobaria 7 amostras. Então, a gente tem aqui na busca por quadrantes, a gente tem um quadrante vazio. E no caso aqui, um quadrante com 3 amostras, ele vai dar um screening effect. Ele vai ter uma sobreposição de amostras na hora da estimativa, então provavelmente esses pesos das amostras que estão aqui, eles vão ser negativos. E nesse aqui também. Então, se a gente tem 2 quadrantes aí, provavelmente vai ter screening effect. Bom, esse aqui é um apanhado da vizinhança de krigagem e uma introdução, né? E no final do dia, então a gente tem inúmeras configurações possíveis para a vizinhança de krigagem. A gente testa elas uma a uma, é extremamente laborioso fazer isso. E no final de tudo isso, uma vizinhança global subótima vai ser escolhida e com grandes chances de conter uma boa dose de subjetividade. Então, esse é o problema, né, hoje. A gente escolhe uma vizinhança global e estima todos os blocos aí do depósito com esses parâmetros, né? Aí, pensando nisso aí, alguns autores começaram a pesquisar sobre esse tema, né? Então, o Rivorha, em 87, ele introduziu 2 métricas para escolher a vizinhança de busca. Entre elas, a gente tem o peso da média de krigagem simples
que ele vai determinar o número mínimo de amostras, e a inclinação da reta do coeficiente de regressão, que é o Slope of Regression, o SR, né, que é conhecido, ele vai determinar o número máximo de amostras. O Isaacs e o Srivastava em 89 também eles já levantaram a hipótese de customizar a orientação da anisotropia para cada ponto bloco, aí até puxando um gancho aí com a tese de doutorado do Rafael Cacheta, né, que ele, o LVA, no caso, já foi no início desse pensamento aí do Isaacs e do Srivastava, já tiveram essa ideia lá atrás, e agora foi operacionalizado aí pelo Cacheta, né. Aí teve o Van et al., eles foram os primeiros autores a propor uma abordagem objetiva para a escolha da vizinhança, que é o método conhecido como QKNA, é o Quantitative Kriging Neighborhood Analysis. E aí ele é baseado na inclinação da reta do coeficiente de regressão, no peso da média de krigagem simples, aí no caso na distribuição dos pesos das amostras, aí nesse caso aqui ele se preocupa com os pesos negativos das amostras e a variância de krigagem. Aí também o Deutsch e o Deutsch 2012 propuseram uma métrica para avaliar a krigagem, que é baseada numa métrica já proposta por Krieg em 97, uma diferença que ela é calculada a partir da divisão entre a variância global de krigagem simples e a variância de krigagem. E aí também teve o Kumbs e Boamales propuseram uma metodologia LKNA, aí sim baseada na otimização bloco a bloco, os parâmetros com base na eficiência de krigagem e na inclinação da reta do coeficiente de regressão. E o Rudolfshausen, aqui no laboratório do doutorado, em 2018 ele propôs esse método do LKPO, que ele é baseado na minimização do erro absoluto da validação cruzada. Aí cada bloco a ser estimado é utilizado de acordo com a vizinhança de busca baseada no vizinho mais próximo, ou seja, uma estacionalidade local, e com os parâmetros de mínimo e máximo de amostras e amostra por octante definidos a partir da minimização do erro absoluto. Então é um método bem robusto, bem interessante, e a gente vai desenvolver ele mais para frente. O estado da arte, como que está a discussão hoje? Duas escolas de pensamento elas dominam a discussão de como os parâmetros de vizinhança afetam o viés condicional. Então, a primeira escola fala que o viés condicional deve ser o menor possível, ou seja, o maior slope of regression, mais próximo de 1, né, o SR mais próximo de 1. E a outra escola defende que o viés deve ser ignorado e de modo a se obter modelos com maior variância. Então, não importa o valor de SR, quanto maior a variância, melhor do modelo. Então, esse mais ou menos é o estado da arte aí, atual da questão dos parâmetros de vizinhança de busca. Bom, então, agora entrando no estudo de caso, né? Eu vou fazer uma rápida análise aqui do algoritmo do LKPO, como que ele funciona, um exemplo ilustrativo no Walker Lake Dataset. Depois a gente vai entrar em detalhe na aplicação no dataset 3D aí de código. Bom, então como funciona o LKPO? A otimização dos parâmetros de busca, ela é feita através da geração das estratégias de busca baseadas na validação cruzada. Então, você pega o mínimo de amostras, o máximo de amostras e a amostra por octante. Aí você escolhe um número mínimo e máximo e ele vai gerar N estratégias de busca baseadas em validação cruzada. Aí ele vai criar depois disso ele vai criar uma área, uma área em 2D e um volume, no caso, em 3D, de influência de cada amostra, baseada no vizinho mais próximo. Depois ele vai fazer escolha das estratégias que minimizaram esse erro absoluto. Depois ele vai krigar cada amostra, na verdade, cada bloco que tem essa vizinhança de busca baseada no NN, com os parâmetros que minimizaram o erro absoluto. Tudo bem, né? Ok, mas como se comportam os erros absolutos para cada vizinhança de busca? Aí, essas perguntas a gente fez só para ilustrar. Existem padrões nos erros absolutos em relação às vizinhanças de busca? Como se comportam os erros absolutos para cada amostra? Existem mais de uma vizinhança de krigagem que minimizam o erro absoluto de uma amostra? Então, quando a gente vendo todas as vizinhanças de busca que foram executadas aqui pelo algoritmo, a gente tem a distribuição, cada valor aqui representa uma vizinhança de busca. Aqui no caso, por exemplo, 1, 2, 5, então quer dizer que esse aqui é uma vizinhança com o mínimo de uma amostra, ela tem 2 amostras por octante e tem no máximo 5 amostras aqui para krigagem. Então assim por diante.
Aqui no caso do Walker Lake, se eu não me engano, foram 96 vizinhanças de busca aqui geradas, né, pelo método. Então ele vai pegar todas as vizinhanças, vai fazer a distribuição em relação ao erro absoluto, e aí a gente consegue verificar aqui quais minimizam, quais não minimizam. A gente vê aqui no caso que todas minimizam aqui, tá tudo zero, só que a gente não sabe, assim, com essa figura a gente não consegue identificar quais amostras que ele está minimizando o erro, né? Mas é basicamente esse o funcionamento do algoritmo, né? Então ele fez todas as validações cruzadas, essa aqui seria a última, né? A última vizinhança de busca, que teria um mínimo de 4 amostras por octante, quadrante no máximo, e no máximo 16 amostras por estimativa. Tá? Então, depois de fazer isso, o algoritmo ele vai ler e vai identificar quais foram as amostras, quais foram as vizinhanças de busca que minimizaram os erros absolutos para cada amostra. Então, é o que a gente está vendo aqui nessa figura. Então, a gente tem aqui o histograma geral aqui de toda a área, né? Mostrando quais foram essas vizinhanças de busca aqui, as SNs que minimizaram o absoluto. E aqui a gente tem uma escala de cor e a gente não enxerga muito padrão, né? Não tem, a gente imaginava, sei lá, talvez na borda do depósito, a gente poderia ver que, poderia ter a tendência de pensar que seriam menos amostras que ele utilizaria para estimativa, mas na verdade a gente vê que tem algumas amostras aqui, que no caso está sendo criado com bastante amostra aqui, né? Por exemplo, aqui essa escala verde aqui está com 10 amostras no máximo, então não existe muita relação nisso. Aqui também nessa área, talvez essa área de low grade aqui tem uma pequena tendência em ter uma vizinhança de busca menor, mas não chega a ser uma correlação, né? Aí no caso aqui, quando a gente olha as amostras individualmente, como é que funciona o algoritmo, né? Só para ilustrar melhor. Aqui a gente pegando essa amostra aqui, por exemplo, a amostra número 0, então ele fez todas as vizinhanças de busca, ele tá verificando quais foram as vizinhanças que minimizaram esse erro absoluto, né? Então aqui só para ilustrar um gráfico com as vizinhanças de busca que minimizaram o erro, e aqui foram essas 4 que minimizaram o erro absoluto, né? Então a gente tem quase sempre 4 vizinhanças aí que minimizam o erro absoluto para crigagem. Aqui no caso foi feito por uma amostra que está um pouco mais agrupada aqui no centro do depósito, e a gente vê também que o comportamento é parecido, é similar. Também 4 amostras aqui, 4 vizinhanças de busca que minimizaram o erro absoluto. Bom, depois disso, o algoritmo ele pega e ele vai gerar as vizinhanças de busca estacionárias baseadas no algoritmo do NN. Então, no caso aqui, a gente tem um geral, aqui seria todas as vizinhanças de busca geradas, né? Que é a escala de cor de cada uma delas. Aqui no caso, isso aqui só a primeira, aqui no canto inferior aqui esquerdo. Seria a vizinhança de busca aqui para uma amostra, para essa amostra aqui que está no centro desses blocos, dessas vizinhanças. E no caso aqui, as vizinhanças que estão mais clusterizadas, mais agrupadas, elas recebem uma vizinhança menor, né? Faz sentido, né? Não faz sentido ela ser uma vizinhança muito grande. E aqui, no caso, o número de amostras efetivamente que foi utilizado na estimativa por crigagem. A gente vê que ela fica bem distribuída também, não tem padrão. Talvez em alguns locais low grade tem baixas amostras, mas depois a gente começa a olhar aqui mais no centro do depósito, que já tem alguma mistura aqui, que tem amostras que foram estimadas com bastante amostra, né? Então essa é mais um case ilustrativo aí só para mostrar como que funciona o algoritmo, né? Aí, dando sequência, né, fazendo o estudo de caso do Copper Dataset no caso 3D, a gente utilizou aqui esses parâmetros de crigagem com base na literatura de alguns autores, né, alguns clássicos aí da literatura, e pelo método KNA, que é um método de otimização global, que é baseado na eficiência de crigagem e no slope of regression. Então a gente tem aí todos os parâmetros que vão ser utilizados, e no caso do LKPO eu fiz dois experimentos aqui, né? No caso
um com um mínimo de entre 2 e 6 amostras e no máximo entre 8 e 16. Depois um segundo experimento aqui com no mínimo de 2 a 6 e entre 12 e 25 aqui no máximo. Todos eles aqui coincidentes com anisotropia, né, o raio de busca, com exceção do DOIT aqui, que ele cita que de repente é interessante até fazer o raio de busca levemente superior à anisotropia. Então, no caso aqui, eu segui mais ou menos o sugerido para ver se tinha muita diferença. Aí, por caso do LKPO, esse primeiro que tem menos amostras, foram geradas 75 vizinhanças de busca. E no caso do LKPO do 2 aqui a gente está chamando, né, foram geradas 210 vizinhanças de busca. Bom, aqui é um geral do dataset, do Hopper, né? Então é um dataset aqui que a gente vê que ele está bem, é uma malha aproximadamente regular, os furos todos verticais. Se não me engano, esse é um dataset sintético, eu não tenho muita documentação referente sobre ele. A gente acabou utilizando uma das disciplinas aí do LPM. Acho que a professora Vanessa sabe. Ah, beleza. Mas pareceu apropriado assim fazer esse experimento, né? Tem um CV relativamente alto, 42%, então a gente pode esperar uma dificuldade aí na hora estimativa. E ele tem 439 amostras no total, né? Bom, aí depois das estimativas, aqui a gente tem a comparação visual dos modelos, né? Aqui no caso eu peguei só a vista em planta, porque é mais os parâmetros que a gente queria comparar. Mas para fazer essa comparação visual ficou bom assim, essa comparação só em planta. No caso a gente vê aqui no LKPO que ele já tem ele ficou bem menos suavizado do que os outros, né? No caso aqui, por exemplo, a gente vê no DOIT, por exemplo, no modelo do Bulvars também, do Olea, e eles estão bem suavizados. E a gente vê que do LKPO, principalmente no 1 aqui, ele já está bem menos suavizado. O LKPO 2 parece que ele deu uma suavizada um pouco maior do que em relação ao 1. Com exceção aqui do Isaacs e o Zurivastava, que também parece que não suavizou muito o modelo, né? Então a gente vai ver mais adiante aí o quantitativo aí dessas questões. Em relação às médias locais, né, a validação do SWOT plot, a gente vê que, bom, infelizmente não é muito sensível, né, para pegar essas pequenas diferenças, mas a gente vê uma ligeira, vamos pôr assim, uma superioridade aí do método do LKPO aqui dos outros, né, principalmente nessa porção aqui, que se aproxima mais dos dados de referência, né, que foram estimados por NN. No eixo Y ele ficou um pouco mais evidente, né? Nessa porção aqui do depósito e nessa aqui também. Aqui ele parece que não melhorou muito a estimativa nessa porção. E no eixo Z também nessa porção toda, ele parece que foi superior aos outros métodos, né? O LKPO, no caso, não dá para ver se é 1 ou 2, mas acho que é 1, se não me engano. Em relação agora à validação cruzada, a gente vê que é uma diferença bem discrepante. No caso do 1, ele foi feito com menos amostras, ele já deu uma boa vantagem em relação aos outros métodos, né? Até em relação ao próprio LKPO, que é o 2 aqui, só que com mais amostras, né? E conseguindo aqui. Nos erros de validação cruzada, isso aí fica bem evidente, né? A gente vê que o LKPO ele foi superior em todos os modelos, principalmente um, foi feito com menos amostras. E o LKPO2 ele já ficou um pouco mais parecido com os métodos globais, vamos dizer assim, certo? E também não foi muito melhor que o KNA. Bom, aí a comparação das estatísticas globais, essa aqui seria mais interessante para a gente
a gente fazer esse quantitativo entre os métodos. Então a gente vê que o LKPO1 ele foi bem melhor em relação à variância do modelo, já deu uma boa, ficou bem menos suavizado do que os outros modelos. Inclusive do LKPO2, que estava com muito mais amostras, né, na estimativa. Foi feito com uma média de 16 amostras do LKPO2, enquanto que o 1 foi feito com praticamente 10 amostras. Aí. E em relação à precisão também do modelo, a gente vê que o LKPO1 foi muito superior aqui aos outros métodos. Tem uma variância bem pequena do erro. Só que em relação à acurácia, ele não teve uma performance muito boa. No caso, que teve a melhor acurácia foi o KNA. Mas ele teve uma precisão muito ruim também. E em relação principalmente às métricas mais utilizadas aí pelos softwares, né, atuais, que é o SR, o Slope of Regression e o Kriging Efficiency, a gente vê que o LKPO ele fica melhor que todos os outros métodos aí disparado, né? E é curioso, porque a gente não otimiza eles com base nessas métricas, a gente otimiza com base no erro absoluto. Então, esse resultado eu achei bem interessante. Assim. Foi muito melhor que os outros métodos. Então, isso aqui é a análise da performance em relação à eficiência de clicagem e o coeficiente de regressão. A gente vê aqui que o LKPO1 ele já tem no caso aqui no Slope of Regression, aqui na direita, a gente vê que ele já começa um valor mais baixo e depois ele aumenta bastante, né? E o LKPO1, no caso, que ele é usado com mais amostras, ele já tem as duas retas bem constantes aqui, ou seja, ele tem um valor alto já constante, ele não vai crescendo com o aumento das amostras. Mas de qualquer forma aqui a gente vê que os dois métodos, o LKPO, seja com poucas amostras ou com muitas amostras, já está bem superior aí aos métodos globais, né, vamos dizer assim. Já está bem acima. Em relação ao erro quadrático médio também, e comparando com o número de amostras, a gente também vê que o LKPO foi superior em relação aos outros modelos. Aqui a gente tem o LKPO em verde aqui, mais claro. E aqui eu coloquei também um pouco confuso aqui, porque o LKPO1 aqui ele ficou em uma escala aqui crescente. Quando eu joguei no logaritmo também, para ficar igual aos outros modelos. Só que aí, quando a gente muda para polinomial, a gente tem uma tendência de decrescer com o número de amostras até chegar a um limite, o erro quadrático médio. Depois, com o aumento de amostras, ele começa a aumentar de novo. Então, não sei se isso foi algum problema aqui na estimativa, mas acabei deixando aí para ilustrar. Mas o LKPO ele superou em todos os outros modelos também, esquisitos do erro quadrático médio. Então, alguns comentários. A gente vê algumas vantagens, né, em aplicar a otimização do LKPO em relação aos outros métodos. A gente tem a maior precisão, no caso, do modelo do LKPO, então a menor variância do erro. Ele tem uma maior aderência nas locais também, melhores resultados de SR global e KE global. E as métricas avaliadas sugerem uma alternativa à escolha proposta pelo Novak e Leontong, né? Que você tem que escolher ou reduz o viés condicional ou aumenta a variância. A gente viu que o LKPO ele conseguiu chegar num valor de SR muito bom e a variância foi também a maior, nos casos aí dos modelos estimados. Então, pode ser uma luz aí que não é necessário fazer essa escolha aí, radical aí. A otimização também pelo erro absoluto ela se mostrou mais eficaz, quando comparado à otimização baseada em KE e SR. E a escolha das vizinhanças de busca como por NN se mostrou uma alternativa válida para a definição da estacionalidade do modelo, por esse caso desse dataset estudado. Né? Continuando, a gente viu que, o LKPO, para o caso específico do LKPO, para cada datum existe uma vizinhança de clicagem otimizada, em muitos casos diferentes dos dados vizinhos.
E é comum também encontrar na literatura que quanto maior o número de amostras utilizadas na estimativa, melhor a acurácia e precisão do modelo. Porém, a gente observa que, por exemplo, na LKPO1, a gente usou poucas amostras em relação aos outros modelos, só que a precisão foi superior. E a otimização pela métrica do erro absoluto também melhorou as métricas de slope of regression e Kriging efficiency. Bom, status dos trabalhos, como é que está hoje, né? Bom, as melhorias foram implementadas até o momento. A gente tem um arquivo de saída de validação cruzada com inclusão de métricas como Kriging efficiency, o SR, slope of regression, variância de krigagem, erro absoluto, número de amostras utilizadas estimativa, etc. A gente mudou também um aplicativo de validação cruzada, que era o KT3D pelo KT3DN, que também é bem documentado, só que teve um porém que teve um impacto negativo no tempo de processamento. Então teve um ganho, mas perdeu no tempo. E os próximos passos, né, sugestões para trabalhos futuros, o KT3DN ele possui a opção de limitar o número de amostras máximo por furo, isso pode ser utilizado, né, para seria algum tipo de restrição, no caso estimativo, se for possível. Experimentos preliminares mostram que a precisão e a acurácia do modelo variam com além dos valores mínimo e máximo de amostra, que é no caso o raio de busca. Então, teria como implementar uma opção de ajustar diferentes tamanhos de vizinhança de busca, por exemplo, mais ou menos 5, entre mais ou menos 5 e mais ou menos 25% da anisotropia. Bom, a mudança do estimador de krigagem pelo estimador Constrained Kriging. Esse eu comecei a ler agora sobre ele. Me parece interessante porque ele busca como eu vou dizer, ele busca atingir a mesma variância, a variância regularizada, a sua estimativa atingir a mesma variância do que a variância regularizada, ou seja, suavizar menos o modelo. Então parece interessante. Outra sugestão, né, combinação do LKPO com o LVA, que esse o Ricardo até já tinha sugerido também na tese dele, no caso com as anisotropias locais. Bom, e a aplicação do método do LKPO em casos reais, né, com variações do CV aí maiores, talvez até entre 75% e 200%, e comparar os resultados com os métodos de vizinhança global ou global otimizado. Então essas são as referências aí da apresentação que foram citadas. Então, gostaria de agradecer ao professor João, né, por ter me apresentado esse tema, foi muito interessante. O Ricardo também por ter disponibilizado todo o código, as explicações também para fazer o algoritmo funcionar. E a todos os professores da LPM que de certa forma contribuíram, em especial o professor Marcel, o professor Átila. Então, muito obrigado aí para vocês aí, um abraço.